Fala pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal. Nosso querido Bangu, que foi inclusive vice-campeão brasileiro. Vamos conhecer toda a história da equipe carioca, desde a sua fundação até como está o Bangu na atualidade. Antes deixa o like, ajuda demais o canal e vocês não imaginam o quanto. Se inscreve no canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A história do Bangu Atlético Clube começa realmente em fins do século XIX. Dentro da fábrica Bangu, técnicos ingleses recém-chegados falavam de futebol. Os filhos da terra ficaram empolgados com a narrativa e aí nasceu a ideia de fazer-se um campo de futebol. Mas o clube só viria a ser fundado oficialmente em 17 de abril do ano de 1904. O clube utiliza as cores branco e vermelho, o que dá a alcunha de alvirrubro. O primeiro jogo aconteceu no dia 24 de julho, também de 1904, contra o Rio Cricket, clube de origem inglesa da cidade de Niterói, com derrota por 5-0. Contudo, já no jogo seguinte, o Bangu conquistou a sua primeira vitória 6-0 contra a equipe do Andaraí. Em 1905, o Bangu foi um dos fundadores da primeira Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e desde o início teve o seu nome vinculado à classe operária fabril e ao bairro que carrega o nome até hoje. No Campeonato Carioca do ano de 1916, o Bangu terminou empatado com o Botafogo na segunda colocação. O campeão foi o América, com quem o Bangu faz o importante clássico. A equipe vermelha e branca sempre teve tradição de revelar grandes jogadores e no final da década de 20 lançou Domingos da Guia. Já em 1921, três importantes jogadores banguenses, Claudionor Corrêa, Américo Pastor e José de Matos, foram convocados para defender a seleção brasileira no Sul-Americano na Argentina, mas como eram operários da fábrica, não foram liberados por seus chefes para disputar a competição. Em 1933, a superioridade do Bangu na conquista de seu primeiro campeonato carioca foi incontestável, pois em 10 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 1. Fez 35 gols em 10 jogos, uma média impressionante de 3,5 gols por jogo. Na final, goleou a equipe do Fluminense por 4-0. Um dos grandes jogadores da história do Bangu foi Zizinho, tendo liderado o Bangu no final da década de 40 e no início da década de 50, conquistando o torneio início do ano de 1950, o primeiro título de um clube no estádio do Maracanã. Em 1959, o Bangu foi vice-campeão carioca empatado com o Botafogo, tendo os dois clubes feito uma partida extra para decidir a segunda vaga carioca para a Taça Brasil, o campeonato brasileiro da época. Alguns sites apontam essa partida como decisão do segundo lugar. Em 1960, o Bangu conquistaria a American Challenge Cup e a International Soccer League, ao enfrentar a Sampdoria da Itália, Rapid Viena da Áustria, Sporting de Portugal, Estrela Vermelha da Iugoslávia e FK da Suécia e Kilmarnock da Escócia. Sob o comando de Tim, o Bangu conquistaria de maneira invicta o primeiro torneio de futebol profissional realizado em terras norte-americanas. Entre 11 de junho de 1961 e 17 de abril de 1963, o Bangu realizou a maior série invicta internacional, com 17 jogos, 12 vitórias e 5 empates, enfrentando times e seleções da Inglaterra, do Canadá, também da Escócia, do Suriname, da Bolívia, Colômbia, Equador e também da Grécia. O Bangu teve uma boa sequência também na década de 60. Em 1964 e 1965 chegou à final do Carioca, mas acabou sendo derrotado e ficando com o vice-campeonato nesses 2 anos. Mas, no ano seguinte, 1966, a equipe enfim chegaria ao seu segundo título estadual. Com uma campanha de 15 vitórias e 2 empates em 18 jogos, apenas uma derrota, a equipe se sagrou campeão carioca daquele ano. Na final, nada mais nada menos que um sonoro 3-0 em cima da equipe do Clube de Regatas do Flamengo. O Bangu mostrou ao Rio de Janeiro quem era o melhor time naquela temporada. Em 1967, ganhou o importante Torneio dos Campeões
que foi um quadrangular que reuniu o então atual campeão brasileiro e os campeões estaduais das 3 principais federações naquela época: Minas Gerais, o estado do São Paulo e também o estado do Rio de Janeiro. O torneio foi organizado pela Federação Mineira de Futebol com permissão da CBD, que é a atual CBF. O Bangu então chegaria a mais um título importante na sua galeria de troféus. Em 14 de março do ano de 1970, jogando no seu estádio em Moça Bonita, o Bangu empatou com a seleção brasileira, que seria tricampeã mundial. Ao fim do jogo, 1-1 mostrou a igualdade aí entre o Bangu e a seleção brasileira. Em 1984, o Bangu foi campeão da 14ª President Cup da Coreia do Sul, um torneio internacional disputado em Seul, na Coreia do Sul. O Bangu também foi vice-campeão no Campeonato Carioca do ano de 1985, se destacando também e chegando a mais uma final de estadual. Mas o melhor ainda estava por vir. No Brasileirão, uma campanha excepcional para a equipe do Rio de Janeiro, que faria com que o Bangu chegasse pela primeira vez na sua história a uma final de Campeonato Brasileiro. Na final, enfrentou a equipe do Curitiba e, após uma disputa bem dura, o título foi decidido em cobrança de penalidades. No tempo normal, tivemos um 1-1 e nas penalidades, melhor para a equipe do Curitiba, que ficou com o título, mas o Bangu fazia história como vice-campeonato. Vice-campeonato que garantiu à equipe a jogar a Taça Libertadores da América da temporada seguinte. Em 1986, seria enfim a primeira participação do Bangu na Libertadores. Todavia, seus resultados não foram tão satisfatórios. 2 empates, 1-1 com a equipe do Curitiba e 3-3 com a equipe do Deportivo Quito, e 4 derrotas. Perdeu por 1-0 e por 2-1 para a equipe do Barcelona de Guayaquil, por 3-1 para a equipe do Deportivo Quito e por 2-0 para a equipe do Curitiba, somando apenas 2 empates em 6 jogos disputados. Em 2004, o Bangu viveu um momento negro em sua gloriosa história. Foi rebaixado para a Série B do Estadual do Rio de Janeiro no ano do seu centenário, após ser goleado pelo América com o treinador Marcelo Cabo. Em 2008, o Bangu consegue voltar à elite do futebol carioca ao vencer a Série B, competição de que tinha participado nos últimos 4 anos. Em 2010, o clube terminou o Campeonato Carioca novamente na 6ª colocação. Foi ainda vice-campeão da Copa Rio. Com o vice-campeonato, o Bangu conseguiu uma vaga para jogar a Copa do Brasil de 2011. Em 2012, o clube investiu na reforma do seu estádio, visando receber os clubes grandes nas partidas do Campeonato Carioca. Já em 2017, o Bangu voltaria a disputar uma competição nacional, no caso, o Campeonato Brasileiro da Série D, onde se beneficiou após a classificação do Volta Redonda para a Série C. Com a vaga em mãos do Bangu, ele começou a se planejar para a temporada, anunciando o midiático atacante Louco Abreu como seu reforço. Já em 2018, o Bangu fez uma boa campanha na Taça Guanabara, avançando para as semifinais, deixando para trás a equipe tradicional do Vasco da Gama. Na semifinal, é eliminado após empatar por 2-2 com o Boa Vista, que tinha a vantagem do empate. O bom desempenho não se repetiu na Taça Rio, na qual o Bangu termina em 4º lugar no seu grupo. Em 2019, o Bangu fez uma de suas melhores campanhas do século, sendo o 3º colocado do Carioca, classificando também para a Copa do Brasil de 2020 e para a Série D também de 2020, tendo também um dos artilheiros do campeonato, Anderson Lessa, que marcou 7 gols, além de outros jogadores em destaque, como o goleiro Jefferson Paulino, que acabou indo para o Guarani. Em 2022, a equipe por pouco não foi rebaixada para o estadual, acabou se safando ali uma posição apenas à frente do rebaixado Volta Redonda. Na Copa do Brasil, o Bangu esteve por 5 vezes, já no Brasileirão da Série A esteve por 11 oportunidades, sendo vice-campeão lá no ano de 1985. Já na Série B, esteve jogando em 8 oportunidades. Na Série C, o Bangu esteve disputando 5 vezes e na Série D esteve por 3 vezes. Para 2023, vai jogar o Campeonato Carioca da Série A1 e não vai ter calendário de competições nacionais. Entre os principais títulos da equipe estão 2 estaduais, um em 1933 e outro em 1966. Venceu 3 vezes a Série A2 do Carioca, 1911, 1914 e mais recentemente, e já oficial,
Em 2008, o Torneio dos Campeões Estaduais foi vencido pelo Bangu lá em 1967, entre outros títulos de torneio início e competições de menor expressão. Suas cores são o vermelho e o branco, e a equipe manda os seus jogos no estádio de Moça Bonita, que fica ali no Rio de Janeiro e é de sua propriedade. Se você gostou, não esquece o like. Se não for inscrito, também já se inscreve. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.